Mas que você fique atento, que você não saia do seu lugar, que você não fique disperso com as coisas à sua volta, mas que você fique atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós estamos vivendo tempos onde nós precisamos tomar decisões vitais na nossa vida. E o que eu vou falar com vocês, aquilo que o Espírito Santo bradou ao meu coração nessa noite, está lá em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 24. Aleluia. E eu vou ler a partir do verso 36. Mateus 24, a partir do verso 36, que diz assim: Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso são palavras de Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. No verso 40 diz assim: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. No verso 4:2 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, no verso 44, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia. Até aqui. E é uma palavra muito forte. Na verdade, aqui é uma conclusão do sermão profético, onde Jesus fala, inclusive no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, onde ele fala sobre tudo isso em que nós estamos vivendo, como vivendo os dias do princípio das dores, onde todas as coisas que antecedem a vinda de Jesus para buscar a sua igreja já está acontecendo. E tudo isso nos traz a uma profunda reflexão nessa noite. E o Senhor, Ele foi ministrando coisas ao meu coração a respeito disso. Onde nós estamos vivendo tempos de muita ilusão. Mas como que tempos de ilusão são esses? Onde existem muitas falsas verdades, muitas inverdades sendo faladas por aí. E muitas pessoas estão sendo confundidas, muitas pessoas têm acreditado nisso. E são coisas que nós precisamos entender. Quando Jesus aqui ele comparava aos tempos de Noé, como os tempos de Noé, quem era Noé? Noé, ele era um homem que andava com Deus. No início de tudo, lá em Gênesis, vamos rapidinho, deixa eu ir lá em Gênesis. Gênesis 6. Aleluia. Gênesis 6, no capítulo 6. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, no verso 8. E no verso 9 diz: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E aí no verso 11 diz assim, que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e se encheu de violência. Então, naquela época, as pessoas, elas estavam completamente como os tempos de hoje, onde os princípios e os valores, eles estão invertidos. Onde as pessoas, elas não se respeitam, onde não existe mais amor um pelo outro. E as pessoas estavam simplesmente vivendo sua vida com os seus deleites pessoais,
vivendo em prol do que eu quero, do que eu preciso, do que é melhor para mim, de forma egoística, onde as pessoas estavam vivendo de forma a esquecer-se de Deus. Mas naquela época Deus decidiu, olha, eu vou destruir tudo porque não tem nada aqui que se salve, a humanidade está corrompida por completo. Porém, Deus olhou para Noé e viu nele um homem justo e um homem reto. Aleluia. E eu quero dizer para você que Deus, ele nesse tempo, ele tem procurado Noés. E nós precisamos ser essas pessoas a quem Deus vai encontrar. Justas, retas e com o coração arrependido. E foi o que Deus encontrou em Noé. E foi por causa dele, por causa de Noé, que Deus decidiu dar uma chance. Deus fez uma aliança com Noé para dar uma chance à humanidade de se redimir e de se tornar justa também. Por causa da arca, quando Deus fez uma aliança com Noé, ele disse, vai e constrói uma arca. E assim aconteceu. E enquanto Noé passava todo aquele tempo construindo aquela arca, as pessoas, elas que conheciam Deus, que conheciam Noé, que conheciam tudo, elas estavam desdenhando daquele ato. Elas não acreditavam que aconteceria. Enquanto isso, Noé estava lá anunciando, olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender, ó. Deus, eu vou construir essa arca e quando ela estiver pronta vai acontecer uma grande destruição. Vocês precisam se arrepender. E é o que tem acontecido nesses últimos dias. Deus, ele tem levantado pessoas nesse tempo, sim, para falar, para pregar do seu amor. É o amor de Deus quem pode consolar o nosso coração. É o amor de Deus que pode mudar a nossa história. É através do amor de Deus que nós podemos alcançar misericórdia. É através do amor de Deus que nós podemos ser justificados. É através do amor de Deus. E que amor de Deus é esse? É Jesus. Jesus é o amor de Deus manifesto nessa terra. Jesus é o próprio amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida, e a tenha com abundância. Aleluia, e tenha vida eterna. Então é importante nós vermos aqui que nós vivendo nesse tempo, onde muitas pessoas têm pregado o Evangelho, muitas pessoas têm falado do amor de Deus, e se você parar para observar, mesmo nesse tempo, onde o Evangelho tem sido pregado de tal forma, de tamanha intensidade, nas redes sociais, nas ruas, hoje não nas ruas, nesse momento não, por causa desse momento em que nós estamos vivendo de isolamento social, mas por meio da internet, por meio nas praças, em tantos lugares, por todos os meios de comunicação, por telefone, todos os lugares, a palavra está sendo pregada. E a palavra nos convida, o amor de Deus, ele nos constrange a um arrependimento. E Deus, ele foi de uma compaixão pela vida de Noé naquele tempo. E a compaixão de Deus, o amor de Deus constrangeu ele ao arrependimento e ele teve que crer. Imagine você receber uma ordem, olha, vai construir aí um barco gigante, um negócio gigante, e isso aí que vai salvar a tua vida. E muitas pessoas não acreditavam, como nos tempos de hoje. A igreja é essa arca. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo é essa arca. A nossa comunhão com Deus é essa arca. Mas muitas pessoas, elas têm passado desapercebido. Como aqui fala, quando o pai, ele quer guardar a sua família, ele fica vigilante, porque ele não quer que um ladrão entre na sua casa. E assim vai ser a vinda do Senhor. Como um piscar de olhos, como um ladrão que entra numa casa. Então nós precisamos estar atentos, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que isso vai acontecer. E aí o que tem acontecido? Eu creio que o ponto-chave aqui nessa palavra é perceber que as pessoas, elas estão mais preocupadas com o seu ego, com a sua vida, com a sua identidade humana, do que com a sua identidade espiritual.
E Deus, Ele nos convida hoje a aceitar, a recebermos e a vestirmos e a assinarmos realmente, a vestirmos a nossa identidade celestial, a nossa identidade espiritual, uma identidade recriada em Cristo Jesus. E lá em Mateus 6,33, a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E esse é o tempo de nós realmente deixarmos de lado tudo aquilo que é secundário na nossa vida, tudo aquilo que é secundário, tudo aquilo que nos afasta de Deus, e estarmos realmente ligados com o Senhor. Porque todas essas coisas que estão acontecendo, elas estão servindo para revelar quem realmente nós somos. Todas essas coisas nesse tempo, nós estamos vivendo o tempo de escassez, o tempo de escassez de amor, nós estamos vivendo um tempo de ataque, onde nós não sabemos como agir em meio à circunstância, onde todas as respostas que vêm da ciência são incertas, onde todas as respostas que vêm dos humanos, dos homens, são incertos. E eu quero dizer para você nessa noite que as verdades que são certas vêm de Deus. E esse é o tempo que Deus está nos convidando a conhecê-lo, a conhecer a sua justiça, a conhecer como Ele é, a conhecer quem Ele é. E a nossa oração nesses últimos dias tem sido: Senhor, se revele a nós como o Senhor é. Nós queremos ser participantes dessa arca. Nós não queremos ficar olhando e simplesmente falando mal, simplesmente falando mal de igreja, falando mal de pessoas, falando mal de pastores, falando mal de líderes, falando mal de pessoas. Esse é o tempo de nós construirmos a nossa arca, o nosso coração. Esse é o tempo de nós nos revestirmos de Deus, das coisas que vêm do alto, revestir a nossa mente. E você sabe o que é revestir? É você estar vestido com alguma coisa, e aí você vai vestir com outra coisa por cima, que é para ficar mais protegido. Então nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, de tudo aquilo que vem de Deus. Nós precisamos lançar fora tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, deixar o nosso egoísmo, deixar a inveja, deixar aquelas coisas pequenas, deixar os nossos anseios por essas coisas, a ansiedade pelas coisas desse mundo. E nós precisamos começar a transferir a nossa ansiedade pela a presença de Deus e pela eternidade. A nossa ansiedade, ela precisa ser transferida para a ansiedade de estar na presença de Deus, para a eternidade. Aleluia. Lá em 2 Timóteo, eu vou pedir se você puder abrir, 2 Timóteo, aleluia. Deixa Deus falar com você. O Senhor, Ele está liberando cura neste lugar. E eu creio que pessoas serão curadas essa noite. Aleluia. 2 Timóteo, vamos lá, rapidinho. 2 Timóteo, no capítulo 3. A partir do verso 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Preste muita atenção nessa palavra. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Então esse é um tempo de nós aproveitarmos até esse momento de isolamento, para a gente filtrar as pessoas que estão na nossa vida, que estão chegando na nossa vida, para a gente fazer uma autorreflexão de quem nós estamos sendo na vida das pessoas, para nós entendermos que essas pessoas aqui nós estamos vendo a todo tempo. Em todo o tempo cruzamos com pessoas desobedientes, com avarentos, com presunçosos, e tudo isso que o apóstolo falou aqui. E é importante
nós estarmos ligados em Cristo. Aleluia, Jesus ele nos convida a conhecê-lo como ele é, a abrir o nosso coração. Lá em Apocalipse 3:20 fala que se você abrir a porta do seu coração, ele vai abrir, ele vai entrar e ele vai ceiar com você. E nessa noite é o que o Senhor quer fazer. Ele quer entrar verdadeiramente no nosso coração. Ele quer fazer morada em nós, ele quer fazer transformação. Mas para que haja transformação dentro de nós, talvez você diga assim: mas eu já sou cristão, eu já estou na igreja. Mas existem áreas dentro de você que não foram alcançadas por Deus. E muitas vezes nós estamos ali, mas nós não alcançamos, nós não o reconhecemos realmente como nosso Senhor, além do nosso Salvador. Deus ele precisa ser não só o nosso Salvador, mas ele precisa ser o nosso Senhor. Deus ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele precisa comandar tudo em nós. E para que haja mudança, para que haja salvação, para que haja uma salvação completa, uma mudança geral, completa na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos deixar que Ele entre no nosso coração, que Ele faça morada. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele quer que nós recebamos a sua justiça. Quando nós recebemos Cristo, nos tornamos justiça de Deus. E o que é justiça de Deus? Eu escrevi aqui para vocês o que é justiça de Deus. É a capacidade ou a habilidade de estar diante de Deus sem medo. É você poder entrar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sabe? Entrar assim com o coração limpo, porque a gente entra quando nós somos justificados por Cristo. Por meio de Cristo, nós podemos entrar diante dele sem pecado, como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida. Porque tudo aquilo que nós fazemos e nos arrependemos, Ele esquece. Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Deus, Ele nos chama essa noite para ser justiça dEle. Aleluia, justiça de Deus. E justiça de Deus, eu vou falar para você, meu irmão e minha irmã, que é a condição daquele que reconhece, daquele que crê, e reconhece e recebe o novo nascimento. Aleluia. Mas o que é isso? Como que eu vou nascer de novo? Você precisa abrir o seu coração. Você precisa entender. Eu te falei aqui, olha, nós estamos vivendo como no tempo de Noé. Jesus disse que quando nós estivéssemos vivendo como no tempo de Noé, estava próxima a sua vinda, e pode ser a qualquer momento, porque Ele não disse nem a hora, nem o dia exato. Mas as provas estão aí, os indícios estão aí de que está próximo. Então esse é o tempo de perdoar. Esse é o tempo de deixar para trás tudo aquilo que tem te prendido. Tem pessoas aprisionadas dentro de casa, mas não é por causa de coronavírus, não. É por causa da falta de perdão. Tem pessoas que estão isoladas dentro de si há muito tempo, muito antes disso tudo acontecer. Deus, Ele tem cura para a tua vida, Ele tem cura para a tua alma, Ele tem cura para a tua mente. E esse é o tempo de nós estarmos diante da face de Deus como nunca antes. Deus, Ele nos convida para um arrependimento, igreja, como nunca antes. Um arrependimento genuíno. E eu vou dizer uma coisa para você: arrependimento não é como remorso. Arrependimento é mudança de atitude. Esse é o tempo de nós realmente pararmos e pensarmos quem eu sou. Fazer uma autoanálise, dizer realmente quem eu sou. Eu sou um cristão verdadeiro? Quem é Deus na minha vida? Quem eu sou para Deus? Será que eu sou como Noé naquele tempo? Será que eu sou uma pessoa justa? Uma pessoa que não anda julgando os outros? Uma pessoa que não anda condenando os outros? Será que eu sou uma pessoa que realmente tem compaixão pelo meu próximo? Que não faz vista grossa para as coisas? Porque muitas pessoas têm morrido diariamente. Pessoas próximas de nós, tem pessoas abatidas, mas quantas vezes nós paramos e dizemos assim: coitado, que pena. Mas nós damos as costas, nós não choramos com os que choram. Então Deus, Ele quer fazer uma transformação genuína dentro de nós.
Nós precisamos realmente marcar essa geração, nós precisamos marcar a nossa geração, mas não sermos como nós mesmos. Mas nós precisamos exalar o perfume de Cristo, nós precisamos ser a justiça de Deus nessa terra. Aleluia! Ter compaixão pelas pessoas. E principalmente, nós precisamos reatar aquilo, tomar posse daquilo que Cristo fez por nós. Ele tomou sobre si todo o meu pecado, todo o seu pecado. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou. E aí nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós temos hoje livre acesso para chegar diante de Deus, rasgar o nosso coração, nos despirmos diante dEle e sermos quem nós somos. E só Ele é capaz de curar as feridas da nossa alma. Não existe pastor, não existe live, não existe nada que possa curar o teu coração. Só o Senhor. Só a palavra de Deus, ela é capaz de nos limpar de tal forma que nós nos tornamos pessoas irreconhecíveis diante dos homens. Porque nós resgatamos aí sim a nossa identidade inicial, a nossa identidade original. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento, Deus, Ele tem cura para a tua alma. E o que Ele mais quer é habitar com você por toda a eternidade. Que nós possamos clamar pela presença de Deus. Que nós possamos clamar: Senhor, eu não posso sair desta quarentena, eu não posso sair, nem é mais quarentena. Eu não posso sair desse tempo, ó Pai, de tribulação, podemos até dizer isso, desse tempo tão difícil, de pânico, de terror. Da mesma forma, mas ainda existe um porém: e se eu não sair? E se eu for recolhido? E se eu morrer no meio de tudo isso? E se você morrer no meio de tudo isso, para onde vai a tua alma? Para onde vai a minha alma? Deus, Ele está oferecendo para mim e para você a chave de ter uma vida eterna, de desfrutar com Ele. Ele disse: olha, se você abrir, se tão somente você abrir o teu coração, não importa como você esteja, não importa a sua situação, não importa os teus pecados, não importa o que você fez até o dia de hoje, não importa. O que importa é você abrir o teu coração e deixar que eu entre, e que eu faça morada, e que eu mude tudo de lugar, e que eu faça todas as coisas novas dentro da tua vida. Aleluia! O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é essa mudança. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela é infinita, ela não tem fim. Na verdade, ela não tem início, ela já é o início, o meio e o fim. E são essas misericórdias que nos alcançam todos os dias. Então, se você nessa noite chegou ou chorou tanto e falou assim: Deus, eu não sei mais o que fazer, essa angústia dentro de mim, tantas coisas, Deus te chama hoje. Olha, eu estou te chamando para você ser parecido comigo, porque eu quero ter intimidade contigo. Deus, Ele te chama para ter intimidade com Ele. Peça ajuda, Senhor. Fecha os teus olhos nesse momento, faz essa oração comigo assim: Pai, diga assim, repita comigo. Fecha os teus olhos, não olha para quem está do teu lado. Olha, você está na sua casa. É você e Deus, você é a morada que Ele quer fazer parte, Ele quer morar em você. É em você que Ele mora. Fecha os teus olhos nesse momento e diz assim: Pai, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre, para que o Senhor faça morada, Senhor. Deus, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz que feriu o teu coração. Eu arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de todas as vezes que eu pequei contra ti e contra as pessoas, Deus. E eu peço que o Senhor venha e me limpe, e que o Senhor faça morada no meu coração, e que o Senhor escreva, ó Deus,
o meu nome no livro da vida, porque eu quero, oh Pai, eu quero habitar contigo por toda a eternidade. Me perdoa, Senhor. Eu quero dizer que eu te amo, em nome de Jesus. Não deixe de fazer essa oração. Talvez você esteja aí, mas eu já fiz tanta coisa errada, irmã, mesmo estando dentro da igreja. Meu coração tão sujo, tão cheio de rancor, tão cheio de mágoa. Eu sinto inveja do meu irmão, eu sinto inveja da minha irmã. Esse é o dia que Deus preparou para você se arrepender de tudo isso e voltar ao jardim. Aleluia! Ele te ama, foi por você que Ele pagou um alto preço. Foi pela minha e pela tua vida. Não importa a sua idade. Aleluia, aleluia. Oh, se derrame, se derrame. Santo, santo, santo. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Peça a Ele, diga a Ele: faça morada, Senhor, faça morada no meu coração. Faça morada, Pai. Faça morada. Deixa Ele transformar o teu ser. Deixa. O Espírito Santo de Deus, Ele está aí agora. Coloca a mão no teu coração. Ele vai te curar nessa noite. Aleluia. Creia. Convide. A palavra de Deus diz que onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Seja livre de toda enfermidade. Seja livre de toda dor, de toda angústia, de toda depressão, de toda ansiedade. Deus tem cura para a sua alma. Aleluia. Ele tem palavras de vida para você. Deus tem vida. Eu declaro cura, vida sobre a sua casa. Oh, faça morada, Senhor. Tira tudo que não presta, Pai. Aleluia. Oh, faça morada. Hey. Diga, abra a tua boca onde você estiver e fale: faça morada em mim, Senhor. Faça morada. Faça morada em mim, Senhor. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformada pelo teu poder, Jesus. Vem, Senhor. Aleluia. 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 O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido. Oh, Santo, Santo, Santo. Esse é o seu tempo com Deus. Não perca mais tempo com as coisas que te roubam da presença de Deus. Gaste o seu tempo com o Senhor, com a presença do seu Criador, do seu Pai. Aleluia. E quando menos pensar, tudo isso vai ter passado. Quando menos perceber, tudo isso vai ter passado. Aleluia. Ele é a cura. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia.